Na Umbanda, Exu é uma entidade que cuida da segurança da casa e dos seus médiuns. Todas as religiões têm entidades que cumprem esse papel. Um bom exemplo disso são as comunicações recebidas por Chico Xavier e Divaldo, que mostram a existência desses espíritos trabalhando bem no nosso plano astral. Então, vamos ver um trechinho do livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 41, Entre Árvores, é o nome do capítulo. Então, eles estão lá, eles vão fazer uma visita, eles estão no campo, onde eles foram orar, isso os espíritos. É um barato, porque eles estão no campo orando, e quando eles começam essa oração entre esses espíritos desencarnados, que é o André Luiz, o seu mentor, e mais um outro que eu não vou lembrar o nome, eles foram para o campo para fazer um refazimento, para se refazerem as suas energias, porque eles estavam trabalhando para uma pessoa. E nesse momento, as vaquinhas, os bezerros, os cavalos, que estavam tudo espalhados no campo, se juntaram em torno deles para ouvir a prece. E aí, indo embora, acontece isso aqui, né? Nesse momento, nossa atenção foi atraída por significativo movimento. Gente, perdi. Significativo movimento na estrada próxima. Dirigimos-nos para lá, seguindo os passos de Aniceto, que é o mentor do André Luiz, que parecia adivinhar o acontecimento. Observei, então, um quadro interessante. Um homem jazia por terra numa poça de sangue, ao lado de pequeno veículo sustentado por um muá. Muá é um burro, tá? Impaciente, dando mostras de grande inquietação. 2 companheiros encarnados prestavam socorro ao ferido apressadamente. Então, o que acontece? Ele estava vendo uma estrada, nessa estrada tinha um cara caído, ensanguentado, e 2 tentando socorrer ele, tá? Uma carroça, um burro. É preciso conduzi-lo à fazenda sem perda de tempo, dizia um deles aflito. Haja fraturado o crânio. O número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo, todavia, era muito grande. Então, olha só, eu tinha 3 pessoas ali na carroça, mas o número de desencarnados que estavam ali ajudando era muito maior. Um amigo espiritual que me pareceu o chefe naquela aglomeração de espíritos desencarnados, recebeu Aniceto e a nós com deferência, com a nós em deferência e simpatia. Explicou rapidamente a ocorrência. O carroceiro havia recebido a patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Serenada a situação, vi o referido superior hierárquico chamar um guarda do caminho. Olha só, entre os espíritos isso, tá? O espírito superior chegou lá, vem aqui. Chamou o guarda lá, interpelado. Glicério, como permitiu semelhante acontecimento? Este trecho da estrada está sob a sua responsabilidade direta. Um espírito tomava conta daquela estrada. Você é responsável por tudo que acontece aqui. Serenada a situação, vi o referido superior chamar o guarda. O subordinado, respeitoso, considerou sensatamente. Fiz o possível para salvar este homem, que, aliás, é um pobre pai de família. O guarda lá da rua já conhecia tudo o que era a respeito daquele indivíduo encarnado. Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidados. Sempre que passa por aqui, entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus e há de uma grosseria inominável para com os animais, que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe senão gritar, encolerizar-se, surrar e ferir.
tem a mente fechada às sugestões do agradecimento, não estima senão a praga e o chicote. Tanto perturbou o pobre, que o ajuda tanto, o castigou, que pareceu mais animalizado do que o próprio. Quando se tornou quase irracional pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Então, esse espírito que estava ali, que tomava conta, cada vez que ele passava por ali, ele tentava ajudar aquele indivíduo para não bater no animal, para fazer a coisa certa, para não se encolerizar, mas não adiantou naquele dia, não ouviu os pensamentos dele, né? Atormentado pela descarga de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. O que fazer? Minha obrigação foi cumprida. Seguimos a reunião. Então, aqui a gente vê, né, como que no Espiritismo, esses guardiões, esses espíritos, se ocupam. E tem vários deles, né? Em bares, em praças, guardiões de casa que ficam ali tomando conta da porta para que não entre qualquer espírito. A esses aí nós chamamos no Espiritismo de guardiões, de representantes ali, de espíritos que tomam conta. Na Umbanda, esses espíritos são chamados de Exus e Pombageiras. Seguimos a reunião de Exu ou gira de Exu, tem como finalidade, então, descarregar os médiuns e os consulentes. Unindo suas energias, eles são capazes de entrar em contato e orientar mais facilmente com almas que ainda não encontraram caminho. Estas almas vivem entre os encarnados, prejudicando, obsediando e até mesmo trazendo-lhes um desequilíbrio tão grande que são considerados loucos. Para esse trabalho, eles necessitam muito do nosso equilíbrio, de nossa energia. Nosso equilíbrio é utilizado por eles no momento em que as entidades sofredoras se manifestem com ódio, rancor, raiva, para que tenhamos bons pensamentos e sentimentos verdadeiros de amor e harmonia, para que desta maneira as desarmemos e não as deixemos tomar conta da situação. E quem sabe até as persuadir a mudar de caminho, libertando-se assim do encarnado ao qual está ligada. Nossa energia é utilizada em casos em que estas almas estão sofrendo com o desencarne, triste, com dores, humilhadas, desorientadas. Assim, eles transformam a nossa energia em fluidos balsâmicos que as ajudam em muito na sua recuperação. Muitas dessas almas desorientadas não conseguem nem se aproximar dos terreiros de Umbanda, pois os Exus da tronqueira ficam encarregados de fazerem uma triagem, liberando a passagem apenas das almas que eles percebam já estarem prontas para o socorro, ou seja, pronta para seguir um novo caminho longe do encarnado a qual estavam apegadas. Este trabalho de separação é feito por eles com muito empenho e seriedade, e será muito melhor sucedido se o encarnado der continuidade ao mesmo, quando menos melhorando seus pensamentos e se livrando da negatividade do medo. Os Exus são almas que riem, fazem troça, mas não brincam em serviço. Por esse motivo, gostaríamos que os médiuns tivessem por eles o maior respeito e consideração, pois são os nossos guardiões e da gira, responsabilizando-se pela limpeza dos fluidos ou energias mais pesadas. Cada pessoa que entra em uma casa de Umbanda traz consigo o seu saco de lixo cheio
são os pensamentos, suas raivas, suas desilusões, e são os Exus, os trabalhadores encarregados de juntarem todos esses sacos para descarregar, dando a cada um de nós a oportunidade de diminuirmos o nosso lixo e facilitarmos nossas próximas limpezas. Cada vitória nossa é para estas almas trabalhadoras um passo no caminho do desenvolvimento. Então, assim, não poderia eu encerrar de outra forma esse estudo se não fosse trazendo ao conhecimento de todos quem escreveu este hino que entoamos em nosso trabalho, que nos fala desta luz divina, que é o Mestre Jesus, Oxalá, faz refletir sobre todos nós e conduz à fé, o amor e a paz. Então, encerramos com mais um trecho do livro, Legião, um olhar sobre o reino das sombras, de Robson Pinheiro, pelo espírito de Ângelo Inácio, capítulo 1, Criações Enfermiças. Então, aqui eu vou trazer só mais esse trechinho, que é do livro Guardiões, que fala sobre os Exus, né, do Ângelo Inácio, para ver aqui eles trabalhando. Fiquei muito pensativo quanto ao papel dos guardiões ao exercerem suas atividades, muitas vezes tão ignoradas pelos estudiosos da vida espiritual. Neste momento de minhas reflexões, o Espírito Pai João interferiu. Os guardiões são especializados em diversas tarefas, meus filhos. Nem todos são aptos a enfrentar essas situações relativas às criações mentais inferiores. Quer dizer, dos nossos pensamentos inferiores. Do lado de cá da vida, a especialização é necessária para que possamos trabalhar com eficácia. Esses guardiões, por exemplo, já entram em contato com as tais algas energéticas há muito tempo. Sua organização é muito ampla e aqueles espíritos mais experientes que coordenam as tarefas dos guardiões promovem as especializações de acordo com as tendências e até mesmo com as profissões e atividades desempenhadas pelos espíritos, quando ainda encarnados. Então, o que ele quer dizer? Tem espíritos mais elevados que atuam pegando esses outros espíritos que trabalham nessa linha, né, como guardiões, e colocando cada um no lugar certo para fazer determinada coisa, porque eles sabem como lidar com aquilo, né? Atividade desempenhada do espírito quando encarnado. Alguns guardiões são simplesmente vigilantes, que observam os acontecimentos para fazerem um relatório. Há outros mais especializados. Outra equipe de guardiões trabalha como soldado do plano astral, e outra, ainda mais especializada, exerce uma atividade mais intensa no planejamento e na estratégia de ação contra o domínio das sombras. Dessa forma, disse Raul, podemos entender que os espíritos que trabalham como soldados ou guardiões são tão importantes quanto os chamados mentores em suas atividades mais espiritualizadas? Isso mesmo. Tem a sua importância. Sem o trabalho desses espíritos que enfrentam as vibrações mais grosseiras e densas das mentes desajustadas, não seria possível a tarefa dos chamados mentores ou guias. Todos dependemos um dos outros em qualquer departamento do universo. Ignorar essa interdependência é pura ignorância. Também os encarnados dependem diretamente do trabalho dessas equipes de espíritos especializados. Do contrário, sucumbiriam entre as próprias criações mentais desorganizadas. O acúmulo de energia mental de natureza densa formaria uma crosta em torno dos encarnados que dificilmente seria rompida por eles próprios. Isso dificultaria a conexão com os planos superiores através das intuições e inspirações. Também na esfera mais física, o cúmulo energético pernicioso de tais criações exerceria uma influência sobre a respiração, a circulação sanguínea,
os corpos de nossos irmãos encarnados. Então, o que ele está falando? Esses espíritos guardiões são responsáveis por limpar tudo isso, proteger, amparar tanto o centro como os consulentes, os assistidos, os médiuns, todos que frequentam, tá? Então, isso daí é muito importante a gente ter e ter em mente que nós temos que ter um pensamento firme, equilibrado, sabendo que eles vão fazer isso. Não é à toa que se inicia os trabalhos tocando para Exu. Porque é exatamente nessa hora que está se promovendo a limpeza, que eles estão se reestruturando, se estruturando para dar continuidade aos nossos trabalhos. Então, eles fazem todo o trabalho pesado para depois os guias virem trabalhar.